No vídeo de hoje, a despedida do gigante Cássio. Repentina, dolorida pro corintiano. E Gabigol perdendo tudo. Perdendo a 10, perdendo respeito interno, perdendo dinheiro com a história da foto com a camisa do Corinthians. Like do vídeo, se inscreva, ative o sininho nesse sábado, rumo a 200 mil inscritos por aqui. Hoje, Torino e Milan, campeonato italiano. Penúltima rodada, o Milan vice-campeão jogando fora de casa, Torino meio de tabela, meu palpite um empate e vamos que vamos. Lá no Aposta Ganha, cotações para os jogos no mundo nesse fim de semana. Vem aqui, ó, vem para Aposta Ganha, link no comentário fixado, jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Segundo recado, estão abertas as vendas do segundo lote, inscrições para o meu workshop sobre narração esportiva. Uma tarde de sábado como essa, onde a gente vai reunir um grupo de narradores, um grupo de pessoas que querem narrar futebol um dia e que vão aprender um pouquinho das minhas técnicas de narração, vão ouvir um pouquinho da minha trajetória, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que eu considero fundamental para um narrador. E depois da minha exposição, depois do conteúdo que eu estou preparando para a galera, a gente abre para troca de ideias, perguntas. Vai ser uma tarde valiosíssima para você que quer entrar. Cara, é obrigatório. Você quer ser narrador, tá começando como narrador? Você não pode deixar de estar nesse workshop. Pelo amor de Deus. Link na descrição do vídeo para o segundo lote com preço ainda promocional. Depois que fechar esse, aí é o último lote com preço cheio. Então não espera, porque aí você vai pagar a mais e não precisa. Você pode parcelar em 12 vezes. Clica hoje, manda esse link que está na descrição para alguém da sua família aí que está narrando futebol, está começando na carreira, quer ser narrador um dia. Tá na descrição do vídeo, inscrições abertas. O meu workshop será no dia 8 de junho. Bom, começo com Cássio. Dói no corintiano, né? Você não tá perdendo qualquer jogador. Você tá perdendo talvez o maior ídolo da história desse clube. Talvez o maior jogador que já vestiu essa camisa. Você tá perdendo um cara que entrou em campo 712 vezes, atrás apenas do Vladimir, como o atleta com mais participações em jogos com a camisa do Corinthians. Você está falando de um cara que recém-chegado, ele chegou ali no final de 2011 para 2012, vindo do PSV, vindo em tese para ser o terceiro goleiro, uma aposta pessoal do André Sanches, vindo sem muitas lembranças aqui do torcedor brasileiro. Pô, o Cássio, ele passou um tempinho no Grêmio. Esse cara chegou, o Júlio César andou falhando no Campeonato Paulista, ele foi subindo, virou titular e fez história na campanha da Libertadores, especialmente na defesa do lance do Diego Souza no Pacaembu, fez história no Mundial de Clubes e ainda ganhou mais títulos pelo Corinthians. Ainda ganhou mais 4 campeonatos paulistas, ainda ganhou mais 2 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana. Uma trajetória de ídolo mesmo, de bandeira desse clube, de lenda desse clube. Não é qualquer jogador que está indo embora. Então, sendo uma aposentadoria, né, sendo um fim de ciclo, sendo algo planejado, ou sendo uma ruptura um tanto quanto abrupta quanto foi, de qualquer forma, doeria no corintiano. Fosse como fosse. Acho que do jeito que está sendo, talvez doa um pouquinho mais. Porque a gente está falando de um cara que está indo para um outro clube dentro do Brasil, para um rival nacional, né, que é o Cruzeiro, de um cara que, com 36 anos de idade, na posição onde joga, ainda tem a possibilidade de estar em campo por muito tempo. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu com o Fábio, que saiu do Cruzeiro, e muita gente talvez ali imaginasse que fosse o fim, que o Fábio não fosse mais jogar no alto nível, e com mais de 40 anos ele foi campeão da Libertadores pelo Fluminense. Então dói na questão do risco de, caramba, o Cássio está saindo daqui, perdendo espaço, falhando, com o Carlos Miguel assumindo a titularidade, mas daqui a pouco, cara, ele vai para o Cruzeiro e pode fazer anos maravilhosos, ganhar títulos, e a gente ficar daqui olhando, né, um ídolo nosso que está vestindo hoje outra camisa. Não é que o Cássio está parando, porque esse é um processo natural. Ok, parou, encerrou, mas não. Com 36 anos, o Cássio ainda pode contribuir muito com o Cruzeiro e ainda pode alcançar outros feitos na sua carreira. E se isso acontecer, vai doer de novo no corintiano. É claro. Também dói
em termos de circunstâncias, o jeito como a coisa está acontecendo. Porque o Corinthians ofereceu ali a renovação, o contrato era até o fim desse ano. O Cássio tinha ali, a princípio, a ideia de pelo menos terminar esse ano, sair ao final desse ano. E quando surge a oportunidade do Cruzeiro, a ruptura é antes do esperado. O Cássio acelera o processo e resolve se transferir para o Cruzeiro. Aliás, um direito dele, um direito de qualquer jogador. Mas, como estamos falando de um ídolo, assim como eu sempre digo aqui no canal, né? Galera mais assídua aqui já me ouviu falar isso. A crítica ao ídolo, ela é diferente, né? O tratamento ao ídolo, ele é diferente. Eu acho que essa é uma via de mão dupla. O tratamento do ídolo para com o clube onde ele é idolatrado também tem que observar alguns princípios, também tem que estabelecer alguns níveis de tolerância, porque veja, o Cássio nesse momento, e eu não sei exatamente os motivos, né? O Cássio, inclusive, vai falar numa coletiva nesse sábado, mas muito se especula, e quem acompanha o Corinthians com proximidade, tem uma linha, tem uma tese aí, uma tese que é hoje altamente defendida, quase que majoritária. Mas vamos lá, antes de falar dos motivos, né? As consequências, o Cássio saindo agora, primeiro que ele não pode entrar em campo, porque a janela só abre 10 de julho. Então ele está saindo no dia 18 de maio, ontem 17, hoje 18 é o dia da coletiva e tal, para entrar em campo pelo Cruzeiro daqui a 2 meses apenas. 2 meses. E nesse período, o Corinthians fica com o Carlos Miguel como titular e o Corinthians não deve contratar outro goleiro. Então é Carlos Miguel, recém-promovido ao time titular, pode ter momentos de falha, pode ter momentos de oscilação. Ele não é tão jovem, né? Com 25 anos para o futebol hoje, né? Você deixou de ser menino. É uma loucura mesmo, mas é como as coisas são. Mas é um goleiro com pouca experiência do time de cima. Carlos Miguel, Donati, Felipe Longo. Vamos imaginar que aconteça alguma coisa com o Carlos Miguel. Uma lesão inesperada, algum problema, algum imprevisto que o tire dos gramados. O Corinthians já tem hoje um goleiro que não é experiente como titular e terá como eventual reposição para esse goleiro, uma eventual assumida de titularidade, caso surja algum imprevisto, um goleiro mais inexperiente ainda. Então, isso pode gerar um problema para o Corinthians no curto prazo, se acontece alguma coisa com o Carlos Miguel. Não tem mais o Cássio lá. É complicado. Quais os motivos que levaram o Cássio a antecipar essa saída do Corinthians? Muito se fala em questões políticas. O Cássio foi trazido pelo André Sanches em 2011, como eu já disse aqui no vídeo. A diretoria da qual o André Sanches fazia parte, o grupo político, permaneceu no Corinthians até o ano passado. E aí, com Augusto Melo, segundo algumas pessoas que acompanham o dia a dia do Corinthians, ontem eu ouvi até o Marco Belo falar sobre isso lá na Rádio Transamérica, ele que inclusive, quando o Cássio chegou, já cobria o Corinthians, então tem muitos anos de Corinthians, e ele dizia, olha, até mesmo o tratamento dado pela diretoria atual ao Cássio gerava alguma insatisfação no goleiro do Corinthians. Então, pode ser que tenha aí, não uma questão política no sentido de o Cássio se posicionar a favor de tal grupo, mas no sentido de não haver uma sintonia de trabalho, né? Não haver ali uma comunicação mais fluida, não haver o melhor entendimento de dia a dia. E essas coisas podem acontecer entre o Cássio e o atual presidente, o Augusto Melo. Outra tese, outro motivo especulado, é a quantidade de críticas que o Cássio recebeu. Mas aqui eu queria fazer um ponto que eu acho que é importante para estabelecimento de justiça, tá? Eu acho que o Cássio, no Corinthians, ele foi criticado como qualquer outro jogador. Aliás, nesse atual elenco, tem gente que sofreu crítica muito mais pesada que o Cássio. Por exemplo, o Yuri Alberto. Por exemplo. Acho que o Cássio, em nenhum momento, ele foi maltratado pela torcida do Corinthians. É importante a gente separar, é cada vez mais importante a gente ter a noção de que internet, principalmente Twitter, o X, isso é uma coisa. A arquibancada e o todo de uma torcida de milhões de torcedores, de milhões de adeptos, como é a do Corinthians, de milhões de membros, é outra coisa. Então, quando o Cássio falhava,
Tinha chiadeira de rede social? Claro que tinha. Eu já disse aqui também que hoje eu lido com rede social durante jogo, pós-jogo, de uma maneira muito mais gelada. Porque quando acaba o jogo, o cara na rede social, e eu não estou defendendo esse comportamento não, tá? Eu acho ruim. Eu acho que as pessoas precisam domar suas emoções. Eu acho que inteligência emocional para tudo na vida, até para torcer pelo seu time, é algo que todo mundo precisa desenvolver. Agora, é assim como as coisas são. Depois do jogo em rede social, o cara xinga até a mãe. Não é verdade? Com certeza o Cássio já leu muita coisa, muita crítica a ele, depois de falhas. O Cássio teve momentos complicados, né, nesses últimos anos, talvez, meses no Corinthians, teve, tanto que ele perdeu a titularidade para o Carlos Miguel. Agora, isso não representa o todo, isso não representa nem 5%, nem 10% da torcida do Corinthians. Twitter é bolha, galera. A gente tem a ideia, muitas vezes, de que vai ouvir, vai ler alguma coisa do Twitter, uma crítica, ou um hater que vai aparecer, ou um grupinho, e que você vai sair na rua, não vai conseguir sair mais, que vai vir todo mundo te pegar. Cara, esquece isso, é neura, isso é viagem, é bolha da bolha. O Cássio, nos últimos 2 jogos dele na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, ele foi ovacionado pela galera, aplaudido, muito querido pelo torcedor, sempre muito bem tratado pelo torcedor do Corinthians. Então, eu acho que a gente não deve misturar outros episódios, outros momentos da história do Corinthians, onde houve rupturas de fato entre a torcida e os ídolos, e eles acabaram tendo que sair. Eu acho que esse não é o caso. Não é. Definitivamente. O Cássio, isso precisa ser colocado para que não se faça uma leitura distorcida dos acontecimentos. O Cássio não está sendo expulso pelo torcedor corintiano do Corinthians pela má fase e pelas falhas. Não. Não. Rede social teve chiadeira como teve para todo mundo. Mas a arquibancada sempre tratou o Cássio com muito respeito. As organizadas sempre trataram o Cássio com muito respeito. Isso precisa ser dito. A idolatria, ela foi preservada até aqui. Uma terceira tese vai justamente no ponto da idolatria. Talvez o Cássio, entendendo que hoje não vem bem, houve um processo de desgaste, de perda de espaço, ele não queira manchar a idolatria com novas falhas, caso o Carlos Miguel machuque, caso o Carlos Miguel não tenha condição de jogo e ele tenha que voltar a ser titular, nem que seja por uma única partida isolada apenas, talvez ele pense, poxa, eu não quero deixar aqui uma falha, um frango, um erro, como uma imagem final da minha história, por isso eu estou aproveitando essa oportunidade para sair. Pode ser. Outra tese, um desconforto com a condição de reserva. Poxa, eu sou uma bandeira desse clube, eu tenho 712 jogos, eu sou campeão do mundo, campeão da Libertadores. Eu não quero sair, eu não quero que os meus últimos meses sejam aqui com a melancolia de uma reserva. E é um direito dele. É um direito dele. O Cristiano Ronaldo fez o que fez no Manchester United porque não aceitava ser banco, não aceitava ser reserva. O Cássio não fez nem metade, né? Do que o Cristiano Ronaldo fez para forçar uma barra lá. Mas, enfim, acontece, o jogador pode ter, o jogador tem esse direito. Tá bom, eu não quero ser o reserva, eu não quero ser o segundo, tô indo embora, show, beleza, pode ser. Mas, de qualquer maneira, é uma saída que dói do corintiano. E é uma saída, e aí tem uma última linha de pensamento. Pode ser alguma questão pessoal? Isso eu acho que a gente nunca vai saber. Isso eu acho que nem o Cássio revelaria em coletiva. Mas acho que não aconteceu nada no nível do que houve, por exemplo, com o William, que voltou rápido para a Europa, que um belo dia arrumou as malas e foi porque tinha problemas. A sua fase do Corinthians complicada gerou implicações na vida pessoal, na vida da família. Não creio que tenha chegado perto disso com o Cássio. Mas pode ser uma questão de outra natureza pessoal que a gente não saiba. O fato é, fica uma tristeza, não só pelo fim de uma era, pela partida de um ídolo, que vai continuar jogando bem pertinho, que vai enfrentar o Corinthians esse ano, talvez, na 34ª rodada do Brasileiro, e caso eles se cruzem na Sul-Americana, no mata-mata, isso também pode acontecer, e um cara que pode estar jogando no alto nível. E aí você imagina, né? Pensa num cenário. O Cássio vai pro Cruzeiro, arrebenta, pega tudo. Cruzeiro que está enfrentando problema de goleiro, né? O Rafael Cabral que saiu, né? Enfim. Aí o Cássio pega tudo no Cruzeiro, resolve o problema do Cruzeiro, resolve o problema do gol. E o Carlos Miguel entra numa fase ruim no Corinthians. Você imagina a saudade como vai bater no corintiano. Mas aconteceu.
Agora, além disso, o que gera esse incômodo adicional é o fato do Cássio ir embora agora e só poder jogar em julho. Caramba, será que não era possível? Eu sei que tem a lógica do vendeu e entrega, tá, galera? Eu sei. A não ser que a legislação não permita, tipo o caso do Hendrick, dos meninos que são vendidos com menos de 18 anos e só podem ir pra lá com 18. Aí se você compra o cara com 16 e só pode pegar com 18, você não vai deixar o cara 2 anos, 1 ano e meio sem jogar. Tem que continuar jogando. É diferente. Nós estamos falando de um jogador de 36 anos. É diferente. É diferente. O cara só vai poder jogar a partir do dia 10 de julho. 2 meses sem jogar, onde ele poderia estar atuando pelo Corinthians, onde ele poderia estar ali como uma opção segura para o Carlos Miguel. Eu sei que tem a questão dos 7 jogos, né, dentro do Campeonato Brasileiro e tal, mas isso conta quando o cara entra em campo. Enfim, é isso que pega um pouco mais para o torcedor do Corinthians nesse momento. É um tijolinho adicional de tristeza nessa partida do Cássio. Mas acho que o que vai ficar mesmo, independentemente de qualquer eventual arranhão no final, que eu acho que é pequeno, o que vai ficar é a grandeza desse cara. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de ter um olhar histórico para algo que está acontecendo diante dos nossos olhos. É difícil mesmo, é difícil. É humanamente difícil. Mas a gente precisa ter essa noção. É um dos maiores nomes, talvez o maior nome da história desse clube. Não é qualquer jogador que está indo embora. E ele falhou e ele cometeu erros, como qualquer jogador na carreira. Mas nada disso chegou perto do que esse cara representou para o Esporte Clube Corinthians Paulista. É uma lenda que está indo embora. Infelizmente, para o corintiano, uma lenda que está deixando o clube após 12 anos. 12 grandes e vitoriosos anos. O corintiano, com certeza, é muito grato ao que o Cássio fez por esse clube. Vamos fechar o vídeo falando do Gabigol aqui. Vai ser mais rápido, porque ontem eu já fiz um vídeo mais extenso. O Gabigol ontem foi ao CT, teve uma conversa de aproximadamente meia hora com a diretoria, com o Marcos Braz, e nessa conversa ficou definida a perda da camisa 10. Enquanto ele estiver no Flamengo, ele não usa mais a camisa 10. A multa de 10% do seu contrato na carteira, do contrato CLT. E ele não treinou ontem, o afastamento do treino de ontem. Ele pegou as coisas e foi embora. Nem autorizado a treinar, ele foi. Eu estou estranhando demais, assim, eu seria um pouco mais duro, não é uma questão de estranhar, não. Eu quero dar um recado aqui à assessoria do Gabigol. O Gabigol foi multado, afastado e punido com a perda de um símbolo emblemático desse clube, que é a camisa 10, a camisa do Zico. Ele não sofreria tais sanções pesadíssimas por uma montagem, por uma mentira, por uma foto falsa. E a assessoria do Gabigol precisa se explicar. Porque a assessoria do Gabigol fez questão de emitir uma nota oficial, e nota oficial é documento sério. Nota oficial não é documento para trouxa. Nota oficial reflete o posicionamento de uma figura ou de uma instituição. É algo muito sério. Em nota oficial, você não deve mentir, ou faltar com a verdade, ou ser impreciso. Como é que a assessoria do Gabigol divulga uma nota dizendo a foto é falsa e o Gabigol é punido logo depois por uma falsidade? A assessoria do Gabigol precisa se explicar. Essa história não pode cair no esquecimento, porque isso é muito sério. Nós estamos na era da inteligência artificial, na era onde podem ocorrer seríssimas manipulações, com imagens de pessoas, com áudios, com vozes de pessoas. A gente não pode banalizar esse tema. A gente precisa ser muito correto no tratamento dessas questões. E a assessoria do Gabigol precisa se manifestar. O Gabigol depois, ontem à noite, fez um textão onde ele não voltou. Ele começou, na noite em que vazou a foto, ele fez uma brincadeirinha com fake news. Depois que ele tomou a punição, que o Flamengo se certificou, muito provavelmente, com os seus funcionários, e não eram só os dois, o roupeiro e o supervisor não, o supervisor foi punido, inclusive. Tinha mais gente, tinha mais funcionário do Flamengo convidado pelo Gabigol para esse evento na quinta-feira. E muito provavelmente a diretoria do Flamengo convidou todos eles a uma sala, pediu explicações, muito provavelmente todos confirmaram que era assim a camisa do Corinthians e o Gabigol foi punido.
E o seu Gabigol, quando solta lá o seu posicionamento oficial, depois de dizer que era fake news, depois da assessoria dizer que era foto falsa, ele faz lá um textão pedindo desculpa e ele não toca mais no assunto da suposta manipulação da imagem. Isso é muito sério. Isso é brincar com um tema gravíssimo. E eu espero que a assessoria do Gabigol esclareça o que ela quis dizer naquele momento em que fez a acusação de que a foto era falsa. Ele foi punido, então, por algo que ele não fez? Peraí, não tem criança nessa história. Eu não sou bobão, eu não sou criancinha ainda, peraí. Não me tira pra trouxa, não me tira pra otário. O fato é que o Gabigol comete um erro terrível, o Gabigol desgasta sua relação com a instituição, com a torcida, num nível jamais antes visto. O Gabigol fecha portas, o Gabigol é um cara de 27 anos. O Gabigol é um cara que ainda pode oferecer muito ao futebol. E com essa postura, ele passa uma sinalização péssima para o mercado. Eu, se dirigente, precisando de um jogador com as características do Gabigol, pensaria algumas vezes antes de fazer uma proposta por esse comportamento, por essa postura, pelo comportamento de agora, pela questão do antidoping, por todo o pacote, pela questão do cassino na pandemia e um monte de coisa que você pode discutir. Eu pensaria muito. Então, acho que não é só uma questão de Flamengo. Acho que faltou ao Gabigol uma leitura do cenário como um todo. Acho que falta, muitas vezes, ao jogador de futebol se cercar de pessoas que podem construir e não bajular o tempo inteiro. E não bater palma o tempo inteiro para absurdos. Não ter um cara para chegar e dar um toque. Irmão, pô, essa camisa aí, isso vai dar cagada, irmão. Vem uma galera de fora aí, vem gente aí, vem bastante gente, todo mundo com o celular. Pô, não bota isso aí não, cara. Pô, na tua casa. Falei isso ontem. Você tá na tua casa, no teu sofá. Você tá na tua cama, quer usar a camisa pra dormir, como pijama, quer... Beleza, irmão. Mas se você tá num evento onde tem um risco, nem que ele seja de 0,001% de alguém tirar uma foto, vazar, vai dar cagada. Não faça. Pô, cara, eu não preciso. E aí é que a gente fala de tratamento de jogador como babá, como criança, e com um monte de bajulador em volta. O cara que ganha na casa de 1 milhão por mês, mais de 1 milhão por mês, acho que é bem mais até, esse cara não precisa de alguém para dizer, pô, Gabigol, por favor, não usa a camisa de outro time num evento não, tá? Porque pode dar cagada, mesmo sendo um evento na sua casa, pode vazar, é melhor não. Sabe, porque o clube que te paga direito de imagem tem um patrocinador, você está usando a camisa que tem outro patrocinador. Tem um banco, aí você está usando a camisa que tem a marca de outro banco. Tem uma casa de apostas, aí você está usando a camisa que tem a marca de outra bet. Pô, acho que vai dar dor de cabeça, irmão. Não precisa. Não precisa, ele sabe muito bem as regras do direito de imagem, ele sabe muito bem quem ele é, o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve. Talvez até haja previsão contratual disso no contrato. Se não há a previsão contratual, que sirva de exemplo para os contratos futuros, para que essa cláusula seja colocada lá. O que não dá é para um jogador do tamanho do Gabigol, que atingiu o nível que atingiu na carreira, se comportar desse jeito. Isso é piada. E vou repetir, a assessoria do Gabigol precisa se explicar sobre essa história de foto falsa. Porque então nós estamos chegando à conclusão de que ele foi vítima de uma injustiça. Então agora temos um segundo capítulo. Primeiro, que eu disse ontem, tem que provar, tem que mostrar para o mundo. Opa, peraí, eu tô sendo vítima de uma mentira, eu vou provar para o mundo inteiro, eu tô com a verdade do meu lado, eu vou para cima, eu chamo um perito, Pô, mostra aqui, ó, é falsa a foto. E a segunda coisa agora, a bola de neve só aumenta. Já que eu fui punido por uma foto falsa, eu agora tenho que ir para cima do Flamengo no âmbito judicial. Peraí, vocês estão me punindo, vocês estão me multando, vocês estão me expondo publicamente por algo que eu não fiz? Justiça, pau! Ué, não vai fazer nenhuma coisa nem outra? Vai ficar só com a historinha a foto é falsa, da nota oficial? Tratando a gente como besta, é isso? Ou vocês estão com a verdade? Se vocês estão com a verdade, provem. Se não, a sensação que vai ficar é que vocês fizeram notinha para passar a gente de otário. E otário a gente não é. E pelo visto a galera lá da diretoria do Flamengo nesse episódio também não foi. Por favor, papelão. O nome disso é papelão. Criancice.
De um jogador que já jogou na Europa, que já passou pela seleção brasileira, que fez gols em 2 finais de Libertadores. Não estamos falando de um moleque. Mas isso é comportamento de molecagem. Principalmente da assessoria do Gabigol. Se gostar, se ficar chateada, se quiser fazer represália, aí é problema deles. Eu banco o que eu falo. O negócio é comigo, tá? É a minha opinião. Tá dada aqui. Palhaçada, cara. Isso é coisa séria. Jornalismo é coisa séria. Assessoria é coisa séria. Nota oficial é coisa séria. Não é pra se tratar com molecagem e com brincadeira, não. Feito o vídeo. Bom sábado pra todo mundo. Like se você ficou até o final. Juízo. Viu, Gabigol? Juízo. E tchau.